Olá pessoal, tudo bem? Hoje, neste vídeo, estou fazendo aí uma resposta que é mais um complemento, vamos dizer, a um vídeo do Clarion que está na descrição, cujo título é Você é Irracional. Ele faz uma crítica a algumas pessoas que se manifestam muitas vezes assim, de forma frequente, mais ou menos dessa maneira. Ah, eu sou uma pessoa muito racional, eu sou muito racional, eu sou bem racional. É engraçado porque quem está falando que é muito racional, de alguma forma, o sentido aí é de estar tentando se opor à ideia de que não é impulsivo, não é uma pessoa passional. Então, há uma oposição entre agir pela razão e agir pela paixão, aí no caso. Então, a crítica do Clarion até cabe muito bem. Não faz muito sentido mesmo, o que muitas pessoas colocam. E a minha impressão é de que as pessoas que assim se colocam, que dizem, eu sou muito racional, isso me passa uma coisa assim, é muito parecido com aquelas pessoas que dizem assim, eu não minto nunca. Para mim é muito similar a isso. Por que para mim é muito similar a isso? Porque dizer eu sou uma pessoa racional, sou muito racional, é como se a pessoa tivesse somente o desejo pela verdade. Como se só isso florescesse a partir dela. Alguém que se expressa dessa maneira ou é ingênuo, equivocado, bobo ou sacana mesmo, na minha compreensão. Que eu não minto nunca, ou eu sou muito racional. Está querendo dizer que é muito controlado também pode ser isso, uma pessoa que tem bastante temperança. Mas também despertam sentidos que eu acho que são muito criticáveis. Estou sempre do lado da verdade. Uma pessoa com um repertório um pouco mais romântico poderia fazer uma crítica direta. Então, você é uma pessoa muito sem graça, muito sem sal, hein? Não tem nenhuma paixão no que você faz. Não, eu prefiro ser uma pessoa apaixonada, envolvida, que faz as coisas com gosto. E até vou deixar claro uma coisa, esse vídeo aqui pode despertar outros dois vídeos. Um vídeo, somente um, sobre paixão, que seria interessante, que é essa coisa do controle do corpo sobre o sujeito, onde o sujeito vai agir de maneira muito impulsiva e aí muitos vão dizer pouco racional, mas eu acho que não é exatamente esse o ponto, essa a expressão que deveria ser utilizada. E também um outro vídeo sobre o romantismo, como é que esse movimento surgiu e como ele fez frente, como ele se opôs ao racionalismo e como é que essa coisa toda. Talvez eu consiga reunir tudo num vídeo só, vamos ver. Agora, eu quero nesse vídeo aqui falar mais do conceito de racionalidade. A palavra razão deriva da palavra latina ratio, a qual tem o significado básico enquanto conta, cálculo, mas essa própria palavra ratio, há muitos que referem essa palavra ratio a um verbo no grego, que é o verbo legein, que tem a ver com logos. Os significados relacionados a ratio, legein, logos, estão muito relacionados a cálculo, conta, organização, classificação, medição. Então, o que faz parte aí da razão, da racionalidade, de certo modo? Calcular, organizar, classificar, medir, contar. Mas a razão não é somente um instrumento de quem a utiliza para ser racional, segundo alguns aí. Que eu acho que meio dá para a gente ir fazendo algumas questões e desconfiando um pouco dessa utilização. Que não, talvez pareça aí, como eu coloquei, uma utilização um pouco abusiva. Há também a razão no sentido de uma organização do mundo. A própria organização do universo, das coisas, ela é uma organização racional. A racionalidade está nas coisas, está no mundo. Porque existe uma ordem, existe uma organização. Vamos lá então, Dicionário Filosófico, Conte Sponville, página 501. Verbete razão. Ele coloca assim, a razão é impessoal, universal, objetiva. Nenhum átomo jamais violou a mais ínfima de suas leis, e tampouco nenhum homem. O real é racional, o racional é real. Pelo menos é o que pensam os racionalistas. O fato deles serem incapazes de provar essa posição não os refuta, pois que toda prova e toda refutação supõe a própria racionalidade, a própria razão. E uma coisa também me parece clara, o que nos move não é a razão. O que nos move é o desejo. Seja esse desejo, no caso de alguém que está falando que é racional, o desejo pela verdade, ou o desejo para ser mais eficaz, para ter uma relação custo-benefício melhor, para produzir benefícios mais a longo prazo. Mas aí eu também não consigo deixar de pensar nas perspectivas da análise do comportamento. E essa coisa de desejo também não é causa de nada para a análise do comportamento. Desejo para a análise do comportamento é também um efeito das interações do sujeito com o seu ambiente, sendo esse ambiente composto socialmente por outros seres, por outras pessoas, ou o próprio ambiente físico. Então, para essa concepção, desejo é um efeito, não é causa de nada, não é o desejo que é a causa do comportamento, que é o que faz mover as pessoas.
Para essa concepção, você tem o quê? Você tem o que eles chamam de tríplice contingência. Você tem as consequências do comportamento, que são mantenedoras de um comportamento, e você tem também o contexto. Você tem os estímulos, que de alguma forma são chamados por eles de estímulos discriminativos, e que são estímulos que sinalizam condições de gratificação, onde haverá possibilidade de gratificação ou não. E o sujeito, diante desses estímulos, ele age porque esses estímulos são sinais de que ele será, por exemplo, gratificado, de que a consequência será uma gratificação. E o desejo, ele só surge em função disso. Ele surge em função do quê? Ele surge em função das condições também de interação do sujeito com o ambiente. Então, a privação, por exemplo, produz o desejo. O sujeito está privado de alguns elementos que são gratificadores, e ele estando privado, ele logo sente, no caso, ele sente o desejo por esses elementos dos quais ele sente falta, dos quais ele está sendo privado. Então, privação pode aí também provocar o desejo. E é uma condição ambiental, não é a sensação do sujeito em si. Então, para análise do comportamento, sensações, principalmente sensações privadas, não explicam nada, não são necessariamente aí causas. O que é colocado como causa é a interação do sujeito com o mundo, que vai provocar algumas sensações, inclusive, no caso, o próprio desejo. É aquela velha história, se você quer saber por que o sujeito está bebendo água, por que ele tem esse comportamento, é em função das interações. Você não pode responder que ele está bebendo água porque ele sente sede, ou porque ele tem desejo de beber água. Não é, isso não explica nada. Porque se ele está bebendo água porque ele sente sede, basta ele continuar bebendo água para ele resolver o problema dele. Não é esse o ponto. Se você quer formular algumas hipóteses que têm um caráter mais concreto, mais científico, você vai ter que observar as interações desse sujeito com o mundo. Já faz tempo que ele não bebe água, ele está com sede, ele está bebendo água por isso. O tempo está muito seco, ele teve uma dieta com muito sal, ele fez exercícios, ele se exercitou muito antes. Então, para análise do comportamento, o que move é o desejo, as emoções, bullshit. Agora, o sujeito está dizendo que é muito racional, porque ele está querendo dizer que ele pensa muito e tal. A gente não sabe, às vezes, exatamente o que as pessoas estão querendo dizer com o que elas estão falando. Se ele está mais ou menos querendo dizer isso, que ele pensa muito e tal, não está sendo da parte dele, não está sendo uma coisa muito arrogante, não está sendo uma coisa... não está tendo um comportamento aí muito abusivo no sentido que a gente estava criticando anteriormente. Há também, não vamos esquecer, a possibilidade de multiplicidade de sentidos na comunicação. Agora, se uma pessoa diz que ela é muito racional, ela obtém alguma coisa com isso. Ela não está dizendo isso de graça. Alguma gratificação ela obtém com isso. Ou já obteve alguma gratificação, ou observou outras pessoas obtendo gratificações, tendo esse tipo de comportamento, se auto-intitulando racionais. Ou pode ser que também esses seus comportamentos tenham sido gratificados. Comportamentos de parar, ponderar, pensar bastante, e tendo sido gratificados, eles também foram descritos pelos outros assim. Então o sujeito está lá, parado, ponderando, vem outro e fala, você é muito racional. E está sendo gratificado por isso também. Então ele passa também a se descrever assim, porque é muito gratificante para ele fazer isso. Já foi e é gratificado por fazer isso. Ou já foi e não é mais, e continua fazendo porque ele já foi gratificado. Conte Sponville, novamente. Assim, não há razão prática. Há tão somente ações razoáveis. Elas não são, por isso, mais racionais. Porém, são mais eficazes, mais livres e mais felizes. Então, o sujeito vai agir para obter a verdade se essa verdade for valorizada no seu meio. Se de alguma forma ele for gratificado por encontrar a verdade. Se ele for torturado após encontrar a verdade, ou se ele houver muitas ameaças de forma predominante aí para que ele encontrando a verdade, a tendência é que ele não busque a verdade. Então é clássico também aí em Freud, Nietzsche, o que há um predomínio do desejo de poder sobre o desejo de verdade. Freud, há um predomínio da vida afetiva sobre o intelecto. E, de modo geral, gratificações de curto prazo tendem a prevalecer sobre gratificações de longo prazo. Então, o sentido de racional aí para muitos, que é calcular, ponderar, vai precisar de um treino maior. Ponderar, esperar, refletir, planejar, isso demanda muito mais trabalho, com certeza. Bom, pessoal, é basicamente isso. Mais ou menos nessa temática, talvez ainda faça 1 ou 2 vídeos sobre a paixão e o movimento romântico. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais. Obrigado, até a próxima!